Olá, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Outra vez estamos aqui no nosso santuário Nossa Senhora dos Prazeres para falar sobre a Palavra de Deus, refletir um pouquinho do que nós vamos viver no próximo final de semana, sempre tendo um grande propósito, o valor que nós damos àquilo que o Senhor nos propõe. O valor que nós damos em relação a outra pessoa, o relacionamento com ela, as renúncias que nós temos que fazer, os caminhos que nós devemos tomar ao longo da nossa vida. Muita gente fala assim, mas renunciar é abandonar tudo, deixar de ser feliz para viver uma nova vida, abandonar meu pai, minha mãe, minha casa, isso, aquilo, os meus patrimônios. Tudo isso é importante, tudo isso é importante. Mas a renúncia aqui, ela vem também nos convidar a um outro propósito, o qual? Tudo aquilo que nos prende deve ser renunciado. Se nosso pai, nossa mãe, a nossa casa, a nossa propriedade, os nossos bens nos prendem e nós não conseguimos fazer o bem, não conseguimos praticar a bondade de Deus na nossa vida, não conseguimos transmitir ao outro o processo da caridade, é preciso renunciar, porque todo relacionamento que não faz bem nos leva ao entristecimento, nos leva ao desespero. E aí é o que nós ouvimos no Evangelho esse final de semana. Nós vamos ouvir quando Jesus fala, olha, quando ele encontra um bem maior, ele abandona todos os menores. Quando encontra algo de maior valor, ele vende tudo o que tem, porque ele toma uma decisão para toda a sua vida. Aquele valor é maior do que tudo. Na nossa vida de fé, devemos fazer da mesma coisa. Devemos aprender a renunciar todas as coisas pela palavra de Deus. E o se nos prende a injustiça, o medo, a insegurança. Olha quanto medo e insegurança vivemos hoje em dia, nessa situação de pandemia. Mas se nós estamos apegados a Cristo, temos a certeza da palavra dele na nossa vida, nós não abandonamos o caminho, nós não deixamos de lado as coisas que temos que fazer, pois tudo aquilo que nós fazemos é para a grandeza, o amor e o louvor de Deus. E é este o convite que nós somos chamados a ouvir, a seguir, principalmente porque nós não podemos perder a oportunidade de estar ao lado do Senhor. Não podemos perder a oportunidade de entender a sua palavra e estar preparados. Padre, mas como eu posso estar preparado se o Senhor me chamou hoje, eu que tinha uma vida perdida, eu que estava desgarrado? Se o Senhor te chamou hoje, Ele vai te dar condições para o discernimento. E esse discernimento vai te levar a encontrar o seu coração. Lá no capítulo 6 do livro de Mateus, tem justamente a passagem que diz assim, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Então o grande convite para a nossa vida é bem claro, deixar de lado o que nos prende para abraçar uma causa maior. E qual é essa causa maior? O reino dos céus, o amor, a justiça, a verdade, a certeza de que nós estamos caminhando para não ficar do lado de fora do reino, mas ser esse fermento, ser essa pérola de grande valor. E tudo isso só será possível quando nós abandonarmos certos hábitos, quando nós deixarmos de lado alguns vícios e mudar completamente o nosso comportamento. Não dá para dizer assim, eu sou católico, ando com o meu terço na mão, ando com a minha Bíblia, ando com a minha camisa estampada, imagens de santos, mas se eu vivo isso, a fé, ela tem que ser apresentada através da obra, não é o terço na minha mão, não é a Bíblia, não são as longas orações. Eu particularmente acredito que a melhor forma de dar um sentido à nossa fé é a vivência cristã. E como parte da vivência cristã, o amor ao próximo, a certeza da graça dele, nos permitir ser tocados por ele. E olhe que na nossa vida nós vamos encontrar pessoas boas, nós vamos encontrar pessoas não tão boas, mas são essas que estão do nosso lado. Por isso o nosso crescimento espiritual deve partir das renúncias que nós fazemos.
que quando nós tomamos uma decisão, ela tem que ser para a vida inteira. Hoje eu decido por isso, eu decido por aquilo. Talvez a música do Daniel, aí eu falo isso nos casamentos, como poesia, ela é bonita, sem dúvida nenhuma, que seja eterno enquanto dure. Não, que a minha decisão dure a minha vida inteira. Porque eu sou feito de partes? Sou, mas só que o seguimento de Jesus Cristo, a prática da justiça, o amor verdadeiro, ele deve me levar ao conhecimento de Jesus Cristo. Lá na carta aos Romanos tem uma passagem que São Paulo escreve, que eu gosto muito: todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, eu vou permitir que Ele auxilie a minha vida diante das dificuldades. Vou permitir que realmente Ele me transforme numa nova criatura. Por isso, irmãos e irmãs, a palavra-chave para nós neste final de semana é: renuncie a tudo aquilo que transforma o seu coração em tristeza e abrace, se esforce realmente para acolher o dom gratuito de Deus, a vida, a esperança e a liberdade. É isso que eu quero falar para vocês desta reflexão, desse final de semana que nós vamos viver. Porém, não podemos esquecer que temos aí a comunhão, das 10h30 até as 18 horas. Não deixem de vir. Muitas pessoas, até conversavam com um padre essa semana e falavam assim: olha, as pessoas estão falando que estão sem alimento. Mas não é só o alimento ali do pão, do feijão, do arroz, do café, o alimento da Eucaristia. Então vocês, meus irmãos, têm a possibilidade de estar aqui no santuário. Tem a possibilidade de todo domingo estar comungando. E olha que período longo, das 10h30 às 18 horas. Você tem todo esse tempo aí, são praticamente 8 horas de comunhão. Contínua ali de meia hora, 45 minutos. Uma celebração pequena, mas uma celebração assim muito rica, onde você pode experimentar essa graça de Deus. Não deixem abandonada a igreja, não deixe que o alimento pereça, mas faça a sua vontade de vir comungar valer a pena. Aí você traz sua oferta, você traz o seu dízimo, que é tão importante para a vida da igreja. Eu até conversava com uma pessoa ontem e falava assim: olha, eu vou fazer um clamor, não me deixem abandonado, não deixem, não o padre em si, mas a igreja, com o seu dízimo, a sua oferta. Olha que pérola maravilhosa que é essa. Abandone todas as coisas secundárias e abrace a sua fé, através da generosidade, através do amor ao próximo, trazendo o seu dízimo, trazendo a sua oferta, sem medo, sem constrangimento. E outra coisa, você coloca dentro do envelope. A pessoa não sabe quanto você deu. E a comunidade também, quando fazemos aí, entregamos à secretaria, é anônimo. Mas faça a sua doação. Doação também para os pobres, para as pessoas carentes, sua doação para a confecção do bolo e, além de tudo, o pessoal fazendo os plantões aí da feijoada e do bolo de Nossa Senhora. A feijoada R$50, o bolo R$25. Feijoada para 2 pessoas, o bolo quase 1 quilo de bolo. E a semana passada nós entregamos na igreja um saquinho com a semente de trigo e de mostarda. E nesse final de semana nós vamos entregar pérolas. Então vamos falar assim: nossa, padre, você está rico. Não, são aquelas pérolas que fazem terço. Nós compramos algumas, não, vai mais ou menos umas 700 saquinhos, cada saquinho com 3 pérolas. As meninas sofreram ali, mas colocaram 2.100 pérolas dentro dos saquinhos. Para quê? Para entregar para vocês. É mais um símbolo. Ah, mas é para quê? Para você lembrar, amanhã, quando acabar a pandemia, você fala assim: olha, eu participei, essa não é uma prova, mas manteve-me ligado à minha comunidade. Tá bom? Eu conto com vocês, eu tenho certeza que não vão abandonar a igreja, não vão abandonar o projeto de Deus, porque essa é a maior riqueza que nós temos. Venda as outras coisas, abraça a sua fé, transforma o seu caminho
e busque sempre a Jesus Cristo. Deus os abençoe e nós nos encontramos no final de semana através das redes sociais, através da TV Oração, da nossa web rádio, do Facebook, do YouTube, para celebrar e viver a Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a todos, fiquem com a graça de Deus.